Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Moreira e eu estou aqui para dar uma super dica de atualidades para você. Vamos aqui falar sobre a crise na Argentina, galera. Um assunto bem recente, um assunto aí que está dando o que falar desde junho de 2014, beleza? E que, infelizmente, a mídia mundial, ela vem colocando esse tema de uma maneira bem diferente. Não é bem o que os grandes jornalistas hoje estão apresentando para nós na televisão e nas grandes revistas de circulação semanal. A crise do calote da Argentina. Não é bem um calote. De fato, a Argentina vem passando por uma série de problemas econômicos, sociais, políticos também, não é de hoje, tá bom? E que isso tudo repercute aí em um contexto negativo para o país. Mesmo com a chegada de Néstor Kirchner ao comando do país em meados dos anos 2000, o seu falecimento, chegando a assumir o comando do país, sua esposa, a atual presidente Cristina Kirchner, que tem um discurso supernacionalista, conservador, isso traz pontos positivos para a sua imagem, mas, do outro lado, traz pontos negativos para a imagem do país diante do contexto internacional. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma política que vem sendo aplicada aqui na América Latina de nacionalismo exacerbado. Isso vai ter início com Hugo Chávez na Venezuela, vai passar pela Bolívia de Evo Morales, chegando também no Equador de Rafael Correa e também chega na Argentina de Cristina Kirchner. Essa história de anti-imperialismo, nacionalismo, não é interessante diante de uma economia globalizada, diante de um contexto em que os países, principalmente os países da América Latina, que ainda estão num processo de emergência econômica, dependem muito do capital dos investidores estrangeiros, dependem muito do capital das empresas multinacionais. E a partir do momento em que você cria um discurso nacionalista e, inclusive, estatizando companhias. Foi o que aconteceu em 2012. Cristina Kirchner reestatizou a companhia petrolífera do país chamada YPF, companhia esta que tinha sido privatizada lá nos anos 90 pela espanhola Repsol, formando aí a YPF Repsol, tá bom? Com uma promessa de que o problema de abastecimento de petróleo no país seria resolvido em pouco tempo. O tempo passou, praticamente 2 décadas passaram e o desabastecimento no país continuou. Então, o governo de Cristina Kirchner entendeu que se você não cumpriu a meta do acordo lá da privatização, eu tenho o direito de tomar de volta, e foi assim que aconteceu. Pessoal, é uma manobra arriscada. Para a população, isso pode ter um ar de populismo, nacionalismo, pátria amada, mas do ponto de vista econômico, isso é uma tragédia. E a tragédia econômica repercute numa tragédia social. Por quê? Você mexer com a Repsol, que é uma empresa espanhola, é mexer com os 28 países da União Europeia. É ir de encontro ao bloco mais poderoso do mundo. E com isso, os europeus vão passar a investir menos na Argentina. E investindo menos na Argentina é investir menos no Mercosul. E investir menos no Mercosul vai repercutir diretamente na economia brasileira. Então isso não é interessante, isso é ruim. Tá lá, Venezuela, o que foi que aconteceu? Tá lá, Bolívia, o que foi que aconteceu? Beleza? Ok? Então, além da estatização, olha só, além da reestatização da YPF,
Lá na Argentina nós tivemos o enfraquecimento do maior grupo de comunicação do país, El Clarín, certo? O grupo Clarín foi enfraquecido por uma medida do governo federal que proíbe os grandes oligopólios existentes na mídia argentina. E a empresa Clarín, ela é detentora de um grupo gigantesco de comunicação que foi proibido de ter toda essa dimensão por conta da presidente Cristina Kirchner, que era simplesmente criticada por esta grande emissora de televisão, rádio, revista, dentre outros veículos, os principais veículos de comunicação. E então, pessoal, a partir do momento em que o Estado passa a promover esse tipo de atitude, é um tiro no pé, certo? Ok? Então você entendeu que na Argentina a coisa não está bem, mas esse, entre aspas, calote, que vai ser também uma consequência de tudo isso, você vai entender a partir de agora. Lousa mágica na tela para você. Presta bem atenção. Olha só, pessoal. Então, para que nós possamos entender esse contexto, a gente vai retomar o ano de 2001. 2001, professor? 2001. Vixe, professor. Porque o que foi que houve em 2001? Vamos aqui, reduzir. Beleza. Bota aí. 2001. Na época, o presidente argentino era o Fernando, só escreve direito, Fernando de la Rúa, que tinha como um dos principais assessores, ministros, Domingos Cavallo. Olha aí, professor, que dupla. Fernando de la Rúa, Domingos Cavallo, em 2001, essa dupla aí deu um calote no país, nos títulos da dívida pública, ok? Os títulos da dívida pública. O que é isso, professor? É quando uma empresa ou uma pessoa empresta dinheiro para o governo e tem um papelzinho como retorno. E esse papelzinho ele vai render, né, o que vai caracterizar um dos tipos de dívida interna. Então, qualquer pessoa pode dar dinheiro para o governo e viver desta rentabilidade que geralmente é superior à rentabilidade da poupança. É um grande investimento quando o país é seguro. Então os argentinos emprestaram dinheiro para o governo, ok? Na modalidade títulos da dívida pública. E por conta de um desarranjo econômico ocorrido na Argentina, o governo simplesmente disse: não podemos pagar esses títulos, muito menos a sua rentabilidade. E quando foram ver, a dívida era de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Eita, professor, é muito dinheiro. Dívida esta que jogou a Argentina em um abismo. Claro, professor, nos tempos de globalização, o país que inventar um negócio desse aqui, deve, não nego, pago quando puder, ele vai perder muito, porque quem é que vai querer investir nesse país? E conforme já falamos, os investimentos estrangeiros são fundamentais para o desenvolvimento da economia de qualquer país. E então, com essa dívida rolando, chega o ano de 2005 e então o novo presidente Néstor Kirchner, o finado, que Deus o tenha. Os argentinos têm saudade dele, hein? Néstor Kirchner. Professor, como é que escreve Kirchner? É assim, ó. Kirchner. Muito bem, professor, gostei. Néstor Kirchner vai renegociar essa dívida. E então, conforme o nosso gráfico, que nós pegamos do G1, o portal G1.com, que é uma das fontes de pesquisa muito boa para você, vestibulando, 90% renegociou, aceitou
negociar com o governo recebendo um valor bem menos, porém, de forma, tá aqui, parcelada, tá bom? Já essa rapaziada não aceitou, não de jeito nenhum. Eu quero o meu dinheiro, vendi 2 carros para comprar isso aí, não, eu quero o meu dinheiro de volta. E aí, esses 10%, não negociando com o Estado, mas eles negociaram com quem, professor? Eles negociaram com um dos fundos de investimento dos Estados Unidos, chamado NML, ok? É um fundo, é um grupo de investidores que compram esses papéis a um valor bem abaixo do mercado. Ou seja, um exemplo, tá? Se um título vale $1.000, eles chegam e compram por 500 ou 600, um valor bem abaixo. E então, aquele cidadão que não aceitou negociar com o Estado, porque iria receber em suaves prestações, preferiu vender com um valor abaixo para esses fundos americanos, que estes fundos passaram a se chamar de abutres. Olha aí, abutres. Se esses fundos fossem cearenses, eles eram chamados de urubus, certo? Ok. Os fundos abutres, olha aí que nome bacana. Os fundos, por que, pessoal, abutre? Porque esses animais, eles vivem de carniça, de desgraça. Então, essa rapaziada compra o valor num preço abaixo de mercado, tá bom? E vão esperar cobrar o valor integral do governo. Olha aí que interessante para quem quer ganhar dinheiro, ok? E então, uma dessas agências, quem? A NML, entrou na justiça americana contra a Argentina, ok? Ok, professor. Enquanto isso, essa galera que aceitou, a maioria ficou recebendo em suaves parcelas. Está aqui. Volta para cá. E então, um desses grupos, o NML, ganhou na justiça. Uma das decisões foi favorável ao fundo que cobra $1,3 bilhões. Olha aí, pessoal, presta bem atenção, como não foi um calote. Isso aqui, a agência ganhou na justiça americana e a justiça embargou os bens argentinos na justiça dos Estados Unidos. Então, quando a Argentina foi pagar um desses depósitos, uma dessas parcelas, num valor de 1 bilhão, de quem? Dos 90% que decidiu aí negociar, foi pagar em dia, beleza pura, vou depositar 1 bilhão na justiça americana. Como a Argentina estava travada na justiça, o que foi que aconteceu? Esse 1 bilhão foi bloqueado, porque para que este 1 bilhão chegue aos seus credores, simplesmente a Argentina tem que também depositar mais 1,3 bilhão. Olha aí, professor, que confusão. Viu como não foi um calote? Foi não. Isso aqui era uma dívida que estava rolando na justiça. Eles ganharam, e quando o governo argentino foi fazer um depósito de uma parcela, o seu valor foi bloqueado. Com isso, foi caracterizado, olha só, um novo calote. Olha como a mídia mundial coloca. Mas não foi um calote, estava pagando, o professor estava pagando. E por que a Argentina não paga logo isso aqui? Se a Argentina tem uma reserva de 28 bilhões de dólares, podendo pagar logo para ficar livre, simplesmente porque o governo argentino entende
que isso aqui é um valor absurdo e que não vão pagar, porque, como o próprio nome fala, essa dívida podre, simplesmente o governo não vai ser conivente com estas manobras. Por isso que, neste momento, a ANML, juntamente com o governo argentino, tentam negociar. Essa negociação já evoluiu, já retrocedeu. Lá em Nova York, eles tentam promover esta negociação para desbloquear e o país continuar a honrar com os seus compromissos, e isso faz com que a mídia chame esta manobra altamente complicada de calote. Não foi um calote. Foi um depósito que foi bloqueado por conta de uma ação judicial. E, infelizmente, pessoal, quando uma dessas manobras acontece, isso estremece completamente as estruturas da economia do país envolvido, no caso a Argentina, aumentando o risco do país, reduzindo os investimentos, o que vai culminar com uma série de problemas internos, conforme eu já te falei, a questão do intervencionismo, reestatização, a briga com a mídia local, a falta de investimentos em infraestrutura, a desvalorização da moeda. Tudo isso faz com que a Argentina se situe em um lugar onde a coisa se complica mais ainda. E não é bom, pessoal, mesmo sabendo da rivalidade existente entre Brasil e Argentina, desde o futebol até a Fórmula 1, passando por um jogo de porrinha, qualquer coisa que envolva brasileiros e argentinos é uma grande disputa, é um clássico, mas nesse momento o Brasil é um dos países importantíssimos para quê? Para, juntamente com o governo argentino, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, tem que promover aí uma ação conjunta para reduzir esse problema. Um problema que chegou até a um dia de greve, um dia inteiro de greve. Todos os sindicatos da Argentina pararam, pessoal. A situação está muito complicada. O que está salvando um pouquinho aí a Argentina é que é um grande fornecedor de commodities, um grande exportador de soja, um grande produtor e exportador de trigo, dois produtos que são importantes no mercado internacional e que não podem faltar lá fora, certo? Além disso, o governo brasileiro tenta aí pleitear uma ajuda, uma grandiosa ajuda do BRICS. Olha aí, de novo o BRICS. O BRICS é a onda, é a bola da vez. Esse acrônimo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniu. O grupo se reuniu quando? Agora, após a Copa do Mundo, julho de 2014, a Copa do Mundo terminou no dia 13, dia 15 estava lá, professor, os chefes desses 5 países reunidos aonde? Fortaleza. Fortaleza sediou aí o encontro formidável do BRICS, e que neste encontro, no dia 15 de julho de 2014, foi criado um grande banco, o novo Banco de Desenvolvimento. Olha que interessante, pessoal, e que este banco, que não é um banco de desenvolvimento, ele tem um nome, né? Mas, na verdade, é um fundo internacional, olha o que eu vou dizer, que vai bater de frente com o FMI. Olha a geopolítica mundial mudando. O FMI, Fundo Monetário Internacional, novo Banco de Desenvolvimento. É um fundo criado pelos 5, onde cada um deu uma pequeniníssima contribuição, 10 bilhões de dólares, olha aí, formando um fundo de 50 bilhões, e que até 2016 terá 100 bilhões de dólares. Este banco terá sede em Xangai. Olha o que eu vou dizer agora, hein? Xangai,
para o século XXI será Nova York do século XX. Olha o que eu estou dizendo. Então, a rapaziada coloca lá em Xangai esse banco, que terá a presidência da Índia, tá bom? E que a ideia é, esse banco vai fomentar o desenvolvimento do BRICS, mas Dilma Rousseff, de uma maneira muito hábil, na reunião do BRICS, que ocorreu em 2 cidades. A primeira foi em Fortaleza, certo? Que foi criado o banco. E a segunda foi em Brasília. E na reunião de Brasília, o que foi que Dilma fez? Trouxe a rapaziada, a vizinhança, bora, galera, fazer parte aqui da festa. Os membros do Mercosul estavam presentes. Olha aí o Brasil na liderança do Mercosul, um bloco que está meio capionga, um bloco que está meio para baixo, um bloco que está em declínio, saibam disso, certo? Que para tentar alavancar a economia desses países, traz aqui o Mercosul e como o banco, o novo Banco de Desenvolvimento, ele tem como objetivo promover inicialmente investimentos no BRICS, mas deixou aí a entender que também pode investir em outros países. E se os 5 países disseram, vamos investir também em outros? Vamos. Vamos fazer concorrência ao FMI? Vamos. Quem é o primeiro da fila? Argentina. Olha aí o papel do Brasil, a influência do Brasil para tentar ajudar a crise que hoje a Argentina vem passando e que o mundo vem chamando de calote. Não podemos fazer isso, tá bom? Beleza? Galera, esse e outros assuntos você pode ter no www.toenemai.com.br. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.